Buenos, espero que você esteja bem. Por aqui tá tudo bem, seja bem-vindo ao meu canal. E esse vídeo de hoje vai ser um vídeo mais soft, sem muito roteiro, mas eu queria muito, eu senti isso no meu coração e falei, pô, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a tal da autorresponsabilidade, o quanto ela pode mudar a sua vida. Então, se você tiver com tempo, maravilha. Se não tiver, grava aí e assista depois, porque eu tenho certeza que essa mensagem aí vai ser muito importante para você, para que você consiga mudar um pouco da sua realidade aí. Se ela estiver boa, ela pode ficar melhor. Se ela estiver ruim, pode ser que eu esteja te dando aí ouro para que você comece a mudar essa realidade para algo melhor para você, tá bom? Vamos lá. O papo é sobre autorresponsabilidade, mas eu não vou falar sobre autorresponsabilidade de uma forma jogada, né, avulsa. Vamos falar sobre maturidade, níveis de maturidade emocional. E aí, para não achar que eu estou tirando esse negócio aqui do sovaco, não. Vem de um livro do Stephen Covey chamado Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Muito embora seja um livro de autoajuda, eu creio que qualquer livro que possa te ajudar está valendo. Então, eu não tenho muita discriminação com relação a esse tipo de leitura. Logicamente, se estão falando isso agora é porque já falaram lá no passado, e eu sempre prefiro ir às grandes fontes, mas esse livro eu tenho uma gratidão eterna, porque foi ele que me tirou de uma situação que eu estava muito ruim na minha vida. Então eu indico para todo mundo, são dois os livros, né? Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, e O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que, nossa, realmente me salvou aí num momento muito importante da minha vida. Mas vamos lá. Vamos dividir essa ideia de maturidade emocional em três escadinhas, tá? No primeiro degrau, você tem os dependentes emocionais. No segundo degrau, você tem os independentes emocionais. No terceiro, você tem as relações de interdependência. Beleza? Vou falar sobre cada um e aonde você vai se posicionando, porque a autorresponsabilidade está ali e pode ser uma tremenda ferramenta para a tua mudança, como eu sempre prego que é. Então, quando você vê livros tipo O Poder da Ação, tudo que diga a respeito à ação, logicamente, do nada nada surge. Se você toma uma ação, algum efeito você vai ter. E nos momentos ruins, o que você precisa fazer é tomar ação. Não, mas outras vezes não. Só esperar. E a sua inércia talvez seja uma boa decisão naquele momento. Inércia e silêncio. Muito bem. Então vamos lá. Dependentes emocionais. A palavra de ordem do dependente emocional é você. Você me irritou, você não me ama, você não liga para mim. Cheguei atrasado porque estava muito trânsito, sabe como é que é? Nossa, todo mundo atrasa, etc. O que acontece? Para o dependente emocional, a responsabilidade pelas coisas que acontecem na vida dele dizem respeito ao outro. Ou é alguém, culpa de alguém, ou de algum fato que ocorreu que faz com que a pessoa vá lá e transfira essa responsabilidade para outra pessoa. Beleza? Ótimo. A palavra de ordem do dependente emocional é você. Beleza? E qual é a principal característica do dependente emocional? Ele é reativo. E vamos entender reatividade como você agir com base nas suas emoções. Portanto, você reage ao externo, reage a tudo aquilo que acontece ao seu redor e, a depender do que esteja acontecendo, você tem um determinado tipo de comportamento. Ok? Muito bem. E aí eu quero que você perceba, parece muito criança, né? Criança, ele não gosta de mim, ele está fazendo careta para mim, e fica irritado com qualquer coisa, não consegue entender muito bem as suas emoções, não consegue lidar com elas de uma forma inteligente. Criança, beleza? Então, temos aí o dependente emocional, a palavra de ordem é você, ou seja, nunca a responsabilidade é dele. E a segunda, como característica principal, é a reatividade. Age com base nas emoções. E eu não sei se você já percebeu, geralmente quando a gente age com base nas emoções, a gente faz cagada. Então, não é muito legal. Eu queria salientar uma coisa, porque nem sempre você está só ali, só dependente, só independente, só interdependente, você fica transitando, mas vigora aí a preponderância, né? Onde é que você fica mais tempo? E eu quero que você fique mais tempo no independente emocional, que é o que eu vou começar a falar agora.
Independentes emocionais, a palavra de ordem deles é eu. Eu fiz, eu consegui, eu errei. Não foi a pessoa que me decepcionou, fui eu que criei expectativas demais. Percebe como muda? Autorresponsabilização. A palavra de ordem é eu, tanto para o bem quanto para o mal. Ok? A palavra enquanto o dependente emocional ele é reativo, o independente emocional ele é proativo. Mas não entendamos proatividade como você agir sem ninguém te pedir nada, não. O proativo ele age com base em valores, em princípios. E independentemente do que aconteça, ele vai reagir da mesma forma, porque sempre a régua dele de decisão são os princípios, são os valores. Eu gosto de usar o seguinte exemplo. Vamos utilizar de um táxi, né? Porque é mais difícil para rastrear. Digamos que você foi lá e esqueceu uma mala com 100 mil reais dentro de um táxi. Volta e meia a gente ouve esse tipo de história, né? E aí foi lá o taxista e devolveu. Depois descobriram que o taxista tinha 3 filhos, estava devendo aluguel e etc. Mas ele foi lá e devolveu. A primeira reflexão que nos é trazida naquele momento, quando a gente sabe de uma notícia dessas, é: caramba, o cara honesto, né? Nossa, legal. Nossa, devolveu. E o cara passando tanto perrengue, será que não passou pela cabeça dele em ficar com. Deixa eu ver, eu devolvo. E se fosse 1 milhão? Tá. Eu acho. E percebe a dificuldade de você se posicionar com relação à tua conduta? Pois é. E é curioso porque fica claro que para o taxista ele age com base nos seus valores. Pela emoção, você vai ver tanto dinheiro ali e fala: opa, tô rico, Mercedes. Né? Tô rico. Não. Mas ele consegue manejar essas emoções e agir com base nos seus princípios. E com certeza um dos princípios dele é: eu só quero o que é meu. Se não é meu, eu devolvo. Ah, se tivesse 1 milhão, eu só quero o que é meu. Se não é meu, eu devolvo. E assim, com princípios bem pensados, refletidos e estruturados na sua mente, você consegue tomar as decisões de uma forma mais rápida e consegue deitar a cabeça no travesseiro, porque você tem certeza que naquele momento você tomou a melhor decisão, porque ela foi racionalizada anteriormente. Percebe? Enquanto se você está ali no calor do momento, e eu gosto de outro exemplo, calor do momento. Não vou lembrar o time, mas tinha uma menina no meio da torcida que começou a proferir palavras racistas com relação ao jogador. Né, no calor da torcida, ela começou a falar e falava com ódio, falava pro jogador, né, chamava o jogador. E você percebe que como o ambiente conseguiu transformar o comportamento dela. E o ambiente, a gente vai ter um vídeo só sobre ambiência. O ambiente é um fator fortíssimo para o comportamento. Naquele momento, por conta do ambiente, ela agindo emocionalmente, soltou lá o que ela tinha, seja consciente, inconsciente, mas agiu de acordo com o ambiente, de acordo com as emoções que ela sentiu. E em sendo assim, você está ali no dependente emocional que vai agir com base em emoções, reativo, e percebe que depois de um tempo ele vai racionalizar e vai falar: poxa, eu nem me reconheci. Então é muito importante a gente conseguir chegar nesse ponto da independência emocional, aonde a palavra de ordem eu, autorresponsabilização, e não só isso. Eu sou proativo, eu ajo com base nos meus princípios. E é muito importante que você consiga colocar ali o rol dos seus princípios, seus valores, que são inegociáveis, e os outros que podem ser aí ponderados, né? O lado do direito que traz, ponderação de interesses e de valores. Então, a gente está por aí. Muito bem. E aí faltou falar sobre os interdependentes. A gente fica ali no independente emocionalmente, porque a gente vai chegar em outros passos, né? De uma forma mais profunda. Mas as relações de interdependência, elas dizem respeito a duas pessoas que são independentes emocionalmente e que resolvem se juntar. E aí cabe dizer o seguinte, vamos lá, tanto no âmbito amoroso quanto no âmbito profissional,
o que acontece? Vamos falar no profissional para não ficar só de amoroso aqui. No âmbito profissional, olha, eu estou muito bem comigo. Eu consigo me dar muito bem, faço bem o meu negócio, trato com seriedade, ganho meu dinheiro, mas eu percebo que ter você como sócio pode fazer com que eu alcance resultados que eu não conseguiria. Eu quero estar com você, não preciso, mas eu queria contar com isso como uma opção. Percebe a maturidade profissional disso? Diferente de, deixa eu colar com fulano que está bombando não sei o quê, que é muito bom e não sei o quê, e eu não sou, não sei nada, porque a gente vai se dar bem junto. Ou seja, eu preciso desse cara para crescer. Eu dependo dele para crescer. Eu estar com uma pessoa que aparentemente ou de verdade seja maior do que eu, seja mais próspera do que eu, vai fazer com que eu pareça mais próspero. Mas, na verdade, ela não tem noção do tamanho dela, se conhece pouco. E aí eu volto para os independentes emocionais, porque aí é que reside o ponto. Para que a gente consiga fazer, né, agir de forma proativa e agir com base em princípios, é importante que você tenha um controle emocional muito grande. E antes desse controle emocional, o que é mais importante de tudo, é o que é a bandeira que eu sempre levo, é autoconhecimento. Quando você se conhece muito bem, dificilmente vão te tirar do sério. E eu gosto de um vídeo do Leandro Carnal, onde ele explica, né, falando, ele como tinha acabado de comprar um carro, estava no trânsito de São Paulo, e falava que sempre o xingavam de três coisas, ou falavam da mãe dele, ou falavam da opção sexual, ou o chamavam de careca. Ele falando, poxa, minha mãe eu sei que não era, né, essa mulher da vida, mulher fácil, então eu não tenho por que me preocupar e por que me sentir atingido. Se ele fala sobre minha preferência sexual, se ele tiver certo, que bom, acertou, é verdade. Se não, é mentira, e eu não tenho por que me exaltar. Ele me chamar de careca, eu vou olhar para ele e vou falar, poxa, que legal, o que eu vou falar? Parabéns, você vê, porque eu sou careca. E aí isso vem logicamente, de um ensinamento estoico, que diz que quando você... As palavras só te atingem, ou os impropérios só te atingem, quando você não tem muita certeza sobre você. E tudo aquilo que é dúvida vira gatilho. Percebe? Então, para que você possa se tornar uma pessoa principalmente independente emocionalmente, agindo mais com base na razão, conseguindo controlar a sua emoção, é fundamental que você se conheça muito bem. Por quê? Porque não só as pessoas falando a opinião dos outros, como determinados fatos, não vão te diminuir com relação ao seu valor. Você sabe quem você é, você sabe do que você é capaz de fazer. Não, a vida não é feita só de vitórias ou feita só de derrotas, ela é um caminho. Eu estou lendo um livro chamado Inabalável, do Fábio Gurgel, lutador de jiu-jitsu, é, é, mestrão, e recomendo muito esse livro, ele é muito inspirador. E ele falando sobre, nossa, quando você vai correndo atrás dos resultados somente, e as pessoas gostam de resultados, né? Você tem dois caminhos. Ou você é frustrado por não ter conseguido o resultado, ou você relaxa quando você consegue. E o mandamento é nunca relaxar, é você sempre estar no seu caminho, na sua jornada. Percebe? Então, tudo isso meio que te enfraquece. A jornada é é a tua grande fortaleza. Então, quando a gente fala sobre essas coisas, é importante primeiro que você se conheça muito bem, porque se conhecendo muito bem, você tem maior controle emocional e vai conseguir agir sobre princípios. Uma vida virtuosa de desenvolvimento de princípios. Adoro o estoicismo. Então, qual é o grande problema hoje? E aí, vamos lá. Vamos trazer isso aqui um pouco para a terra, porque eu acho que pode te ajudar muito nesse momento. Quero que você faça uma reflexão comigo. O que não está batendo hoje, você pega e fala assim, nossa, o que não está bom na sua vida hoje? Ou o que está bom e pode melhorar? Mas vamos lá, o que está ruim? Pode ser que você esteja agora num momento onde você esteja ali sofrendo muito, angustiado, porque, poxa, está assim, está assado. A primeira coisa é você perceber o que você pode mudar e o que você não pode mudar. Porque as coisas que a gente não pode mudar, a gente não coloca energia. E aí daqui a pouco eu vou falar um novo no prato, que eu acho que vai te ajudar aí também a manejar isso tudo. E aí é você entender o que você pode mudar, do que você não pode mudar.
Vamos falar sobre o uso no prato que vai te ajudar. Quero que você imagine ovo frito dentro do prato. Beleza? Vamos lá. Primeiro, gema, campo de ação. Clara, campo de influência. Boa, lembrei agora. Campo de influência. Prato, campo de preocupação. Gema, campo de ação. Tudo aquilo que você mete a mão e resolve. Quero tomar um café. Pô, já fiz o café, já coloquei, vou colocar o adoçante, vou tomar e beleza, resolvi. Está na minha mão. Na gema, no meu campo de ação, vou colocar toda a minha energia. Clara, campo de influência. Poxa, não depende tudo só de mim. Eu preciso de outras pessoas ou que outros fatos aconteçam para que o resultado que eu quero ocorra. E aí dou um exemplo. Quando eu estou para fazer uma sessão com um cliente, geralmente um pouco antes, eu mando uma mensagem e falo assim, e aí fulano, tudo certo? Nos vemos daqui a 30 minutos, ou daqui a 1 hora, ou até um pouquinho mais. E aí ele fala assim, ok, por que isso? Eu não tenho como garantir que a pessoa vai estar lá, mas pode ser que ela tenha esquecido, pode ser que ela esteja meio, não estou muito afim e tal, e com aquela mensagem que eu mandei, eu estou colaborando para que o resultado que eu queira aconteça. Por fim, nós temos o prato, que é o nosso campo de preocupação. Fatos e pessoas, coisas que a gente não tem a capacidade de mudar. E adivinha o quê? Geralmente nossa energia está toda num prato enorme de preocupações, onde a gente não tem poder nenhum de mudar as coisas. Então, no prato a gente não vai colocar energia nenhuma. Opa, deixou, foi do jeito que você quis, não foi do jeito que você quis, você não tem como mudar nada. Opa, bola para frente. O que eu posso mudar para poder? O que eu posso fazer para mudar e que esteja ao meu alcance? Percebe a potência disso? Muito bem. Então, a gente vai colocar energia exatamente nas coisas que a gente pode mudar. E aí, para poder te ajudar, eu vou te fazer uma provocação. Olha para o momento ruim que você está. Ele pega alguma área da sua vida que não esteja legal. Você fala, pô, não está legal assim. Primeira pergunta, o que você pode fazer para mudar? A autorresponsabilização. Tá assim, porque de alguma forma você participou, ou até pela tua inércia, você participou dessa situação. O que você pode fazer agora para mudar a situação? Se você pode fazer alguma coisa, tá lá na gema, campo de ação. Coloque um passo a passo, ou pelo menos os 2 ou 3 primeiros passos que você pode dar para mudar a realidade. Você fazer o primeiro passo, você já mudou a realidade, porque você não estava fazendo nada, não sabia nem onde é que você estava. E de repente você começou a dar a fazer o primeiro movimento para poder sair dali. É mágico. É mágico. É a mágica capacidade que você tem de mudar a sua realidade. Então você colocou aquilo ali, ótimo. Lembre-se, independente emocional, tá ali, ó, fazendo. Logicamente que isso não vai se sustentar sozinho. Por quê? Porque é importante para que você consiga prosseguindo e insistindo no teu caminho, fazendo as coisas que você tem que fazer, você precisa estar mais blindado emocionalmente. E é aí que entra o autoconhecimento. Por quê? Porque todos os reveses, todos os problemas que acontecerem, você nunca vai duvidar de você. No máximo vai acontecer se você olhar e falar assim, pô, não sou tão bom nisso aqui, tem que ficar bom nisso. É diferente de, não é para mim, eu sou uma negação, bem que meu pai falou, bem que minha mãe falou, né? E aí a gente lida muito com as crenças e isso vai demovendo a pessoa de fazer as coisas, começa a procrastinar, começa a fazer várias coisas para se auto-sabotar e não chegar onde ela pode chegar e ela tem a capacidade de chegar, percebe? Então, o que você vai fazer? Faça uma lista das principais coisas ali que se mudasse um pouco você já estaria melhor. Vá lá e dê o primeiro passo. Se conseguir, dê o segundo passo. Você vai perceber que sair dessa situação talvez seja mais fácil do que você pensava. Qual é a ideia? Vamos voltar aqui num resumão. Maturidade emocional, dependentes emocionais, independentes e interdependentes. A partir do momento que você consegue ter mais momentos de independência emocional, você consegue criar relações de interdependência, seja profissionais, seja amorosos. Uma beleza. Você está com a pessoa não é porque você precisa dela, você está por opção e ela também. Isso faz um relacionamento saudável. Geralmente, relacionamentos tóxicos vêm de alguém que é dependente emocional e precisa
praticamente de uma babá, precisa de tudo para viver, do ar que respira, da pessoa que vai resolver e vai mudar completamente a realidade dela. E é o que eu costumo dizer. Primeiro, se você tiver a capacidade de se autoliderar e se satisfizer com as coisas que você mesmo faz, cara, fica muito fácil você estar ali e perceber qual a pessoa que vem para agregar e não para compartilhar o que você tem só. Então é importante você prestar atenção nisso. Muito bem. Então, com esse rol e sabendo que você precisa agir, tá aí o grande desafio e o grande presente, talvez, aí para você. Seja, coloque só o primeiro passo em ação. Você vai perceber um certo poder em você. Vai te motivar, real, e vai fazer com que você comece a entender que o teu poder é muito maior do que você pensa. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa reflexão aqui. Se você gostou, não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente. Quero que você coloque aí o primeiro passo que você deu e em qual foi a seara. Beleza? Fique bem, tamo junto, valeu!